com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Rodou a vinheta, é hora de falar de política, o cafezinho está no ar. Mário Flávio, na bancada do Jornal da Cidade. Mário Flávio, bom dia para você, estamos a 3 dias das eleições. Bom dia, Rodrigo, bom dia ao nosso ouvinte, né, que está acompanhando o jornal. Pois é, hoje é o último grande ato do debate da eleição, digamos, aqui em Pernambuco, né, porque a propaganda política encerra amanhã. Mas hoje tem o debate da TV Globo, né, entre Raquel Lira e Marília Reis. É aquele debate corujão, né, debate de 10 horas da noite, mas é aquele debate que, por exemplo, Marília vai apostar todas as fichas nesse debate para ela, de repente, conseguir uma virada aí, de acordo com as pesquisas, e vencer essa eleição. Eu ontem conversava, e esse debate acontece às 10 da noite, né? Só lembrando que... Mas não vai ser cumprido, feito aqueles outros não, né, Mário? Esses debates, geralmente, eles duram mais ou menos 1 hora e 45 minutos. E 10, ali perto de meia-noite, acaba. São apenas 2 candidatas, né? É confronto direto, né? Deve ter algum bloco lá de perguntas e respostas. Eu acredito que elas fariam o debate em pé, mas aí Marília Reis vem solicitando que os debates sejam sentados, porque ela está grávida, e Raquel vem aceitando, né? Acredito que, não sei se para esse formato vai ser, mas são 4 blocos, né? 3 blocos de confronto direto e aquele último bloco das considerações finais. O debate em si é aquilo que eu venho dizendo todos os dias aqui na rádio. Ele não traz uma audiência muito grande do ponto de vista da pessoa parar para ver. Como esse será o último, aí talvez chame uma atenção maior, mas sim os recortes. Então, as 2 campanhas elas vão ter amanhã e sábado para fazer recortes desse debate, ou seja, falas das 2 candidatas, e eles serem jogados aí nas redes sociais. Eu conversei com integrantes das 2 campanhas ontem, e ainda hoje de manhãzinha, porque eu vi uns trackings ontem, né, que são aqueles estudos que são feitos pelas campanhas. As 2 campanhas estão confiantes, tanto a campanha de Raquel quanto a campanha de Marília, que elas conseguem aí, quem sabe, mais votos nessa reta final. Existem ainda muitos indecisos, principalmente na região metropolitana. Qual o cenário hoje que a gente tem dos trackings das pesquisas? Raquel muito forte no Agreste, Marília vencendo no Sertão, mesmo com o apoio de Miguel Coelho. Marília deve ficar na frente por causa do avô dela, Miguel Arraes, do ex-presidente Lula, né? Vai diminuir a diferença, não vai ser uma diferença muito grande, mas eu acredito que Marília ela vença no Sertão, Raquel vença no Agreste. E aí as brigas por votos seriam principalmente a região metropolitana, né, que tem muito voto, é onde Marília está concentrando aí as últimas ações de campanha, está apostando em tudo isso aí. Você pode ver que Marília não veio aqui em Caruaru nesse segundo turno, desativou o comitê de campanha dela, porque ele já tem mais ou menos uma conta na cabeça. Raquel deve ter mais ou menos entre 110 e 100 mil votos aqui em Caruaru, que foi a votação dela para prefeito na última eleição. E Marília espera sair daqui de 40 a 50 mil votos. É uma conta muito grande para Marília, tá? Talvez nessa onda de ser o nome de Caruaru, talvez Raquel consiga ampliar. Então o grande desafio de Raquel é ter a maior quantidade de votos possíveis aqui em Caruaru e no cinturão do Agreste, né? Porque a maioria dos prefeitos fechou com ela. E Marília vai em busca dos prefeitos da metropolitana. Lembrando que Danilo Cabral teve 18% dos votos, Marília teve 23%. A gente, quando soma, dá 41%. E se você prestar atenção, é basicamente o número que Marília vem tendo em todas as pesquisas que foram divulgadas até agora. Então ela chegou no teto dessa bolha. O desafio de Marília é furar essa bolha aí, que é o voto dela e o voto de Danilo. E o que é que ela aposta? Naqueles 300 mil votos que iriam para ela ou para Danilo e que as pessoas votaram por engano no 13. 300 mil pessoas votaram no número 13 para governador e o partido do PT não tem candidatura a governador, né? Então, acho que as pessoas se confundiram com ela e com Danilo e votaram no Lula para governador, no 13. E acabaram votando nela. E esse voto, né, ela espera que ele seja revertido para ela agora na eleição de segundo turno, e com esses votos aí ela teria, na teoria, né, isso a gente está falando de coisa teórica, 300 mil votos a mais na eleição só desse pessoal, e aí vai em busca de furar essa bolha que são os indecisos. Para vocês terem uma ideia de como esses recortes são
importantes na campanha. Vonei Queiroz gravou um vídeo no qual ele chama Raquel de mentirosa várias vezes. Olha, ela mentiu sobre a maternidade, ela mentiu sobre isso. O pessoal de Raquel oficialmente não respondeu, mas nos comentários da postagem do deputado, muita gente rebateu ele. E eu, por curiosidade, perguntei ao Vonei como foi o engajamento desse vídeo. Foi muito forte, muito. Por que eu perguntei isso? Porque ontem muita gente do Recife está indecisa perguntando a minha Renata, o pessoal conhece a gente lá, só essa história que esse deputado está dizendo aqui é verdade? Como é que foi isso? Isso é gente que está indeciso. Quando a pessoa vem perguntar, que ela está em dúvida, e ela vê um vídeo daquele, e ela vem perguntar se aquilo que o deputado está falando é verdade sobre essa história, é porque ele está em dúvida, ele não resolveu em quem ele vai votar ainda, ou ela resolveu em quem ele vai votar ainda. É porque acendeu um sinal de alerta. A né? Pessoa disse, opa, será que é isso mesmo que a campanha de Raquel está pregando? Será que Caruaru foi bem gerida por ela? Aí as pessoas procuram quem? Gente que mora aqui, no caso da gente, nós que somos jornalistas, formadores de opinião, para saber como foi essa história. E aí teve uma repercussão esse vídeo do Vonei, porque é um cara de Caruaru que está dizendo, olha, a história não é bem assim, teve isso, teve aquilo. Então eles estão apostando muito aí nessa história de tentar desgastar a imagem de Raquel ao máximo. O problema é que estão usando umas estratégias equivocadas. Por exemplo, a história daquele menino da FUNASE. Raquel ganhou praticamente ontem todas as inserções de Marília Reis até o final da campanha. Ou seja, a campanha termina amanhã, então nos intervalos da programação das rádios da TV, não vai ter mais inserções de Marília, porque Raquel conseguiu na justiça ganhar todas as inserções, porque a peça publicitária de Marília Reis meio que botava a culpa em Raquel da morte lá dos adolescentes. E aí a campanha de Raquel conseguiu na justiça, alegando que ela estava de licença maternidade na época, estava afastada da secretaria, e aí ela meio que conseguiu dizer que não foi a culpada pela história e conseguiu o direito de resposta. Então isso foi muito ruim para a campanha de Marília, porque em todos os blogs, né, foi noticiado isso, e isso desgasta muito a imagem da campanha. Tá vendo? Condenada por fake news, tá vendo? Isso foi o que eu vi muito. E Raquel tem um engajamento digital muito forte das pessoas, que é um cinturão. Eu postei essa matéria mesmo no meu Twitter, não parava de chegar a notificação e eu fui ver o que era. Então foram mais de centenas de interações de pessoas compartilhando ou de pessoas curtindo a postagem e compartilhando com comentário, né, criticando a candidata Marília. Então eu acho que eles erraram o tom, eles acertaram na questão de Lula, que Marília é a candidata de Lula, Marília subiu nas pesquisas e a força do lulismo chegou junto com ela. Também ela conseguiu desvincular com muita dificuldade o nome dela de Paulo Câmara, porque o PSB não apoiou oficialmente, mas Paulo Câmara deu entrevista, disse que iria votar em Marília, muita dificuldade, e não conseguiu acertar o tom com relação a colar a imagem de Bolsonaro a Raquel. Toda vez que ela fazia isso, Raquel acabava se saindo muito bem. E a campanha de Raquel saiu muito bem na questão da equipe jurídica que foi montada, o pessoal muito atento a essas questões aí, né, para tentar derrubar o argumento, e conseguiu derrubar esse argumento. Então esse debate vai ser a última aposta de Marília. Raquel já tem um voto meio que consolidado e Marília busca esses votos aí dos indecisos, principalmente na região metropolitana, que ainda não decidiram pelo voto entre as duas, e é um percentual que os trackings mostram que é bem interessante. Com relação à eleição nacional, ontem foi um dia de muita confusão de novo, de muita polêmica, né? Nós tivemos aí a campanha de Bolsonaro agora trazendo mais detalhes, porque aquele trecho, até de 11 horas hoje no programa Cidade Entrevista, eu vou bater um papo mais longo com o professor Marco Aurélio sobre isso. Aquele relatório das rádios, teve até um Instagram de panelas que citou inclusive a Rádio Cidade, disse que a Rádio Cidade foi citada, não tem nada a ver. Todas as rádios foram citadas no relatório do Brasil. O universo, a amostra de rádios que foi feita pela empresa que está fazendo a consultoria e a campanha de Bolsonaro foi de 8 rádios. É por isso que aparece a Rádio da Bispa, a Rádio Integração do Surubim, a Rádio Hits FM, mas aquelas 8 rádios que aparecem logo naquele primeiro print que vazou para a imprensa. Então eles pegaram aquelas 8 rádios e mandaram
para o TSE, dizendo que aquilo que aconteceu com aquelas 8 rádios ali aconteceu com várias rádios do Norte e Nordeste. Então eram 154 mil inserções a mais para Lula do que para Bolsonaro. Ontem apresentaram mais problemas em Minas Gerais, em rádios de Minas. Mas o TSE negou. O que foi que o TSE negou a campanha de Bolsonaro? A campanha de Bolsonaro pediu que houvesse uma abertura de investigação contra essa história e o TSE negou que a investigação fosse aberta. O presidente chamou uma coletiva de imprensa, disse que não aceitava, que tinha que abrir a investigação, mas no final disse que vai vencer a eleição quem tiver mais votos e não tem dia para assumir e tudo mais. Para acabar com aquela especulação, porque já começa de novo aquela história que vai ter golpe, que não sei o quê, que tudo isso acontecendo desde que Bolsonaro... É sempre essa mesma coisa. É uma ameaça à democracia, é golpe, é não sei o quê, e a gente tá com um bonde andando e o carro segue nos trilhos e a gente segue que nada disso aconteceu. Então o Bolsonaro ontem, no final da fala dele, disse que vai vencer quem tem mais voto. E é isso que tem que acontecer. Você que vai votar em Lula, que você vai votar em Bolsonaro, vai votar no dia 30 e acabou essa história. 5 horas da tarde começa a apuração, mais ou menos umas 7 horas, 7h30 a gente vai saber quem venceu a eleição. Acredito numa eleição dura. Essa história de que fulano vai ganhar por muitos votos ou Beltrano, para mim não cola. Na eleição dura, quem ganhar vai ser por poucos votos e a gente vai estar aqui para contar essa história no domingo, com a maior cobertura da eleição 2022. Ô Mário, você, pelas suas análises, sua experiência, você acredita que com mais ou menos quantos % de urna apurada a gente consegue ter uma noção de quem vai ganhar a eleição domingo? Vai ser para matar um do coração, viu? Acho que com uns 90%. 90%, né? Porque depende de onde os votos forem chegando primeiro, né? Por exemplo, se os votos forem chegando primeiro do Nordeste, a tendência é que o ex-presidente Lula, ele comece na frente. Se os votos que forem chegando primeiro foram das outras regiões, então a tendência é que Bolsonaro comece na frente. Então, quando esses votos forem se cruzando, é que a gente vai ter uma real noção. Por exemplo, no primeiro turno a gente só soube com 70% dos votos, né, que houve a virada do ex-presidente Lula. Até ali, Bolsonaro estava ganhando. Vamos votar para uma eleição que estava bem parecida com essa, a de 2014, entre Dilma e Aécio Neves. Foi mais ou menos isso. Até os 90 e poucos %, o Aécio liderava. Então, os votos começaram a chegar do Nordeste e houve a virada e Dilma ganhou por apenas 3 milhões de votos. Foi, se não me engano, 3% a diferença. Apertadíssimo. Então eu acho que vai ser mais ou menos isso e talvez menos ainda. Essa eleição, Laís, eu acredito que ela vai ser decidida por aquele eleitor que não foi votar no primeiro turno e por aquele eleitor que vai se abster de votar, né, nessa eleição. Não quer ir votar. Se esse eleitor resolver votar, for mais gente de um lado ou mais de outro, vai ter uma vantagem, né? Agora vai sair pesquisa do Datafolha, vai sair pesquisa do Instituto Veritá, do Instituto Paraná, da Quasta, do Brasil Market, enfim, são pesquisas e pesquisas que vão saindo e aí uma pesquisa anima mais uma militância, a outra anima mais outra e segue o jogo. Pois é, no primeiro turno foram 32 milhões de pessoas que se abstiveram de votar, né? Vamos ver também se esse número cresce nesse segundo turno ou não. Ou não. Bom, Mário, obrigado aí pelas informações, né? Agora a gente se vê amanhã no cafezinho, mas você segue no Manhã Cidade, né? Sigo no Manhã Cidade com Renata e às 11 horas a gente vai fazer um programa. Eu vou falar com o professor Marco Aurélio mais detalhadamente dessa história dessas rádios aí, para que o pessoal entenda e tire dúvidas, né, sobre essa história, que é uma história muito polêmica, muito complexa, que acabou envolvendo e a gente tem que estar explicando, que eu acho que essa é a função mesmo dos veículos sérios de comunicação. Muito bem. Futebol agora? Olha só, você aí que gosta de futebol, o Central levou um susto no começo, mas virou para cima do Decisão Sertânia e conseguiu primeira vitória na segunda fase. Já o Porto jogou fora de casa e perdeu para o Petrolina por 2-1. Eri Santos chega logo mais no Manhã Cidade com o Pronto Torcedor, né, trazendo todos esses assuntos. E também tem o Futebol na Cidade primeiro tempo, às 11h30 da manhã, com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes, aqui na sua Rádio Cidade, Laís. Olha só, passando aqui pelo WhatsApp Cidade, o doutor Anderson Carvalho, disse que hoje ele participa junto com a doutora Lucimere Passos do lançamento do projeto Afrobetizar, né, que é da Secretaria de Educação aqui de Caruaru, para fazer cumprimento a uma lei federal que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio aqui de Caruaru. Abraço também para o Frank, disse bom dia, Laís e Rodrigo, e Mário também. Bom dia, querido, um cheiro para você. Renato Simeão está aqui com a gente, Derson Luiz
E o Antônio Carlos está mandando mensagem aqui. Bom dia, querido. Obrigado pela audiência e pela participação, né, Rodrigo? Muito bem, obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, às 7h20 ainda, tá? Isso 7 mesmo. horas e 20 minutos da manhã, a gente se encontra aqui no Jornal da Cidade. Um ótimo dia para você. Amanhã tem guia, a gente volta às 7h20. Um cheiro, boa quinta-feira para todo mundo.